Você já se perguntou qual é de fato o sentido da vida? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Talvez essa dúvida já tenha surgido em uma noite silenciosa, quando o sono não vinha, ou em um dia de trabalho cansativo diante da rotina repetitiva. Essa pergunta, que parece simples e ao mesmo tempo assustadora, acompanha a humanidade desde os primeiros tempos. No programa de hoje, o convite é para refletirmos sobre a crise existencial do ser humano. O que nos inquieta? Por que sentimos em tantos momentos um vazio interior? E o que os grandes pensadores da filosofia, a teologia, nos ensinam sobre isso? A crise existencial é a experiência de questionar o sentido da vida. Ela não é exclusiva do nosso tempo. Na Grécia Antiga, Sócrates já provocava os seus discípulos dizendo: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Séculos depois, Jean-Paul Sartre afirmou que estamos condenados à liberdade. Para ele, cada escolha carrega o peso de definir o que somos. Isso pode soar libertador, mas também angustiante. Albert Camus, por sua vez, refletiu sobre o absurdo da existência e disse: a grande questão filosófica é se vale ou não a pena viver. Essa inquietação não está distante do nosso dia a dia. Pense em alguém que acorda cedo todos os dias, pega transporte público lotado, trabalha horas a fio em uma atividade que já não lhe traz alegria. Em algum momento, essa pessoa pode se perguntar: tudo isso para quê? Qual o sentido de tanto esforço? Ou ainda, o jovem que, diante de tantas opções de carreira, sente um peso enorme nas costas. E se eu escolher errado? E se nada disso valer a pena? Esses são exemplos concretos da crise existencial, que não estão apenas nos livros de filosofia, mas no cotidiano de cada um de nós. No Brasil, o filósofo Mário Sérgio Cortella nos oferece uma reflexão interessante. Ele lembra que a primeira crise existencial acontece cedo, ainda na infância, quando a criança, diante de uma frustração, declara: eu não pedi para nascer. Essa afirmação, aparentemente ingênua, traz consigo uma profundidade impressionante. Segundo Cortella, a vida é curta demais para ser pequena. Isso é um convite para que não desperdicemos as nossas passagens pelo mundo em coisas triviais, mas que busquemos aquilo que dá sentido real ao viver. E ele reforça: viver é um ato de coragem. Outro pensador brasileiro, Rubem Alves, via a crise existencial como parte do milagre da vida. Ele disse: ostra feliz não faz pérola. Ou seja, é da dor, é da falta, é do incômodo que surgem as grandes transformações. Já Clóvis de Barros Filho costuma lembrar que viver é arriscar-se. Não existe um manual de instruções para a felicidade. Ele afirma que o verdadeiro sentido da vida está na intensidade com que vivemos cada instante, mesmo sem garantias. Nas tradições religiosas, encontramos no apóstolo Paulo de Tarso uma reflexão profunda sobre a sede do sentido. Em sua carta aos Romanos, ele escreve: a criação geme e suporta angústias até agora. Esse gemido da criação pode ser visto como a nossa própria angústia existencial. Mas Paulo também aponta para um horizonte de esperança. A carta aos Filipenses, ele nos aconselha: alegrai-vos sempre. Não porque a vida seja fácil, mas porque mesmo no meio da dor e da dúvida,
podemos encontrar propósito. E recordemos as palavras de Jesus no Evangelho de João: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Na psicologia, encontramos respostas diferentes. Freud explicou nossas crises pela via dos conflitos inconsistentes. Mas foi Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, quem trouxe uma contribuição especial. Ele afirmou: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Pense, por exemplo, em uma mãe que enfrenta longas jornadas de trabalho, mas que se fortalece ao lembrar que tudo isso é para garantir um futuro melhor para os filhos. O sacrifício ganha sentido aqui. E é isso que nos sustenta. E no nosso tempo? Vivemos cercados por redes sociais que nos comparam o tempo todo, por informações em excesso, que nos confundem por crises econômicas e políticas, que nos fazem duvidar do amanhã. Quem nunca sentiu ansiedade diante da incerteza do futuro? Ou uma solidão profunda, mesmo em meio de tantas conexões virtuais? Essa é a crise existencial em sua versão contemporânea. Mas há um caminho possível. Essa é a crise existencial em uma versão contemporânea. Mas há um caminho possível, a união entre filosofia e espiritualidade. Enquanto a filosofia nos ensina a pensar, a espiritualidade a transcender. E juntas, elas abrem a possibilidade de uma vida mais significativa. A crise existencial não é um sinal de fracasso, mas de humanidade. Ela nos mostra que não somos apenas sobreviventes, mas buscadores de sentido. Aqui a mensagem é clara: perguntar-se pelo sentido da vida é parte essencial do viver. E talvez o caminho esteja em transformar essa inquietação em movimento, essa angústia em aprendizado e esse vazio em espaço para a esperança. Que possamos cada um de nós construir uma vida que, mesmo breve, não seja pequena. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.